Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é educação. E desde agora você já pode entrar na telinha da TV e mandar sua mensagem para a gente, a sua pergunta, o seu comentário, a sua colocação, um relato de uma experiência educacional bacana, né? Agora, se você quiser falar com a gente em outro momento, nós temos nosso e-mail também, né? Que é aquele famoso já, missãoeducar2012@gmail.com. Daqui a pouco, tá aí já na telinha, rápido, hein? missãoeducar2012@gmail.com. Mas se você quiser falar com a gente agora, melhor ainda. Já vamos trocando ideias aqui, vamos interagindo, né? E lá no Facebook nós temos nossa página do Missão Educar. Você pode ir lá curtir nossa página e receber todas as nossas novidades. E também temos o Missão Educar, que já tem quase 500 educadores. Você pode falar, mas eu não sou educador, não tem problema. Se você é interessado pela educação, você é um potencial educador, seja estudante, pai, mãe, professor, diretor, participante da educação, você faz parte também. Nós tivemos um programa sensacional hoje, mostrando a realidade, a boa realidade da educação em brasileiros do Nordeste, Pernambuco e Alagoas. Daqui a pouco você vai ver aí entrevistas, depoimentos e realidades, situações que mostram como se faz coisa boa neste país aqui. Enquanto isso, eu vou voltar a dar o contato do professor Liceu Moreira, que o pessoal pergunta muito pra gente. Ele vive viajando por aí, levando a educação por esse Brasil afora, trabalhando com educadores, com empresas também, parte de RH, nas escolas, nos municípios, né? Então, quem quiser conhecer o trabalho dele, entra no site dele lá, que é o www.liceu.br, e você vai ver lá todos os temas que ele tem, os 16 livros que ele tem também, já esperando sair o 17º da gráfica, né? E se você ainda assim não achar, é difícil, hein? Você ainda pode ter um papo com ele, porque em geral o professor Liceu Moreira ele prepara aquilo que você precisa para que você tenha um nacional, organizacional, educacional. Então, também tem no Facebook, tem lá professor Liceu Moreira e também tem palestrante Liceu Moreira. Então não tem como você não encontrá-lo. E também, se precisar, você manda e-mail pra gente nesse mesmo e-mail que nós divulgamos aí, né? Falando nele, vamos dar um alô, porque ele tá aqui hoje. Por incrível que tá meio frio aqui na região de São Paulo, ele ficou por aqui mesmo hoje. Sempre professor Liceu Moreira. Depois que você vem de lá do Nordeste para cá, e aí você se depara com um frio como esse, realmente eu concordo plenamente, Serrano. Mas tá bom, eu acho que aqui tem o frio, mas também tem o calor do paulistano, né? A gente não pode deixar de lado. E quando a gente vai para lá, a gente tem o calor do Nordeste e mais o calor daquele povo maravilhoso para receber a gente. Aqui tem um calor do metrô lotado, tem o também. Do trem, do ônibus, né? O calor do trânsito. Também, né? O calor do trânsito, tem tudo isso. Né? Mas faz parte, né, professor? Faz parte. Faz parte. Então, olha, a gente antes de começar essa viagem com o professor Liceu Moreira para Alagoas e para Pernambuco, que vamos entrevistar aí gente muito interessante, vamos só agradecer nossos patrocinadores, né? Então nós aí lembramos a Serplan Educacional, né? Que é o DNA da educação. A Serplan que está conosco há muito tempo aqui. E também a Gebidoyan. A Serplan aí, ó. A Serplan, DNA da educação. E a Gebidoyan, que é arte em comunicação visual, impressa ou digital. E aí, a gente vai começar agora já essa viagem, porque ela é longa e é interessantíssima. Adorar, né? A gente vai falar aí de coisas boas que se faz no Brasil em termos de educação, que o professor Liceu Moreira foi lá e viu. E trouxe os depoimentos para nós aqui. Vai sempre dar uma comentada também, né? Professor Liceu Moreira, o senhor andou por onde ultimamente? Eu fiz. Bom, agora o último tour, não. Agora nós vamos falar desse que nós vamos apresentar hoje. Então foi Alagoas, na cidade de Monteirópolis, e Dois Riachos, naquela região. Depois disso, eu estive em Pernambuco. Então nós vamos trabalhar com essas duas vertentes aí entre educação dos municípios e alguns dos amigos que a gente encontrou nessa trajetória toda que trabalham na área de educação também e que foram entrevistados por mim naquela ocasião. E nós vamos ver hoje essas entrevistas que são, embora palestrantes, são educadores também.
mantenedora que o senhor entrevistou, Maria Selma Costa? Pode ser. Vamos lá? Vamos ouvi-la e depois no final eu faço um comentário. Vamos lá então, técnica, vamos ver esse filme maravilhoso aí. O canal Histriônico, o canal da Praticologia, juntamente com o programa Missão Educar da UPTV, vai ouvir agora um depoimento muito interessante. Preste atenção o que essa educadora tem a dizer. Professora Selma, como é que tudo começou? Bom, primeiro, meu nome é Maria Selma Costa Timóteo. Eu sou mantenedora de uma escola em Maceió, a Escola Padre Pierre Vini. Tudo começou numa cidade do interior de Junqueiro, onde a gente era filho de caminhoneiros e meus pais diziam que a gente só poderia ser professora. E aí a gente pensava assim, né, que numa cidade do interior a gente não tinha oportunidade de estudar. E ele achava que o máximo que a gente poderia ser era professora. E eu nunca aceitei isso, que a gente só tinha possibilidade de ser professora porque era pobre, que não tinha condições de estudar. Então o tempo foi passando e a gente foi para Arapiraca, né, estudar e eu terminei sendo professora, né, me formei, fiz todos os cursos dentro da área, mas eu não aceitava ser professora de forma nenhuma. Então, a minha experiência foi em banco, passei muitos anos em banco, né? E daí, casei, fui morar em Junqueiro, meu esposo era diretor de escola, e aí eu fui ajudá-lo, né? Fui me perceber professora nessa nova fase. E, com certeza, me apaixonei, mas muita coisa me inquietava. Então, depois eu tive que ir para Maceió, e lá a gente começou a trabalhar com a educação e observando que muita coisa tinha que ser mudada, as coisas vinham prontas, a gente não tinha liberdade. E eu queria fazer uma escola diferente, eu queria acreditar no outro, que todo mundo tem o seu potencial, tem alguma coisa para ajudar, para melhorar o trabalho. Então, com isso, eu me inquietava com o trabalho nas escolas e decidi largar tudo para montar uma escola onde realmente a gente fizesse a diferença, onde todos participassem, onde todos realmente opinassem, que a gente crescesse nesse trabalho para o melhor do aluno. E hoje a gente tem a Escola Pierre Vini como um grande exemplo de trabalho. A gente tem uma equipe de quase 50 profissionais que realmente dizem que se sentem gente, que gostam da empresa, porque eles são partes, eles fazem parte, eles tomam as decisões juntos com a direção. E eu sou muito feliz de descobrir que realmente educar é mais do que o que a gente imagina, é um prazer imenso, é uma alegria muito grande, né? A gente se apaixonar cada dia, apesar das dificuldades. Mas eu estou muito feliz com esse trabalho. Mas teve uma passagem que você comentou aqui em off, que você deixou de passar, que foi exatamente naquele colégio que você foi trabalhar, que você acabou sendo mandado embora, porque estava fazendo umas aulas doidas, diferentes. Exatamente. Eu fui trabalhar numa escola, né, que era muito tradicional, e como eu era muito assim ativa na sala de aula, minha aula era diferente, né, onde o aluno participava, interagia dentro do projeto, do processo, e então eu fui chamada porque realmente eu não servia para ser professora, porque as minhas aulas eram brincando. Então eu provei, né, dentro desse projeto, que as minhas aulas não eram brincadeira, né, pelo contrário, era aula envolvente, onde os alunos realmente queriam aprender e que a gente fazia um trabalho diferenciado, sim, e que realmente a aprendizagem acontecia. Então, eu fui convocada para trabalhar, para escolher o cargo que eu quisesse para ajudar, mas eu tinha decidido a sair para fazer um projeto onde realmente eu pudesse desenvolver tudo aquilo que eu acreditava. Quer dizer que você desobedeceu ao seu pai? Desobedeci, sim. Hoje ele disse que ainda não me conhece, que eu não sou filha dele, mas ele sabe que eu sou. Porque ele disse que eu fui a única dos filhos que tive coragem de desafiá-lo, né? E ele hoje tem muito orgulho, disse que ele para e fica olhando, meu Deus, que filha é essa, né? Que acreditou, saiu de uma cidade interior e abriu o espaço e o caminho, né? Eu sou muito respeitada pelo trabalho, a gente tem um trabalho muito bonito na Pierre. Você desrespeitou o seu pai ou realmente esse amor pela educação sempre existiu? Pois é, hoje eu descubro que talvez eu já nasci mesmo, né, com essa grande... Porque eu gostava de transformar o mundo desde pequena. Então, sempre eu estava desafiando. Onde tinha gente que sabia conversar, eu queria estar perto. Então, eu morei no interior, né, então tudo era difícil. Quando chegava gente diferente, eu estava curiosa para aprender. Estava sempre buscando coisas novas, sempre eu estava buscando. Então, acho que já estava dentro de mim essa necessidade de olhar para o mundo, de dizer estou aqui, de quero fazer, né, estou junto e acreditar que todo mundo é capaz de fazer isso, né? É só querer. Ok, muito obrigado, professora Selma. E tem mais uma coisa, aí fica o recado, gente. Quando a gente quer construir alguma coisa, quando a gente quer fazer, a gente tem que ir à luta, principalmente quando você ama aquilo que você gosta de fazer. E eu, assim, acho que tudo nasce do desejo, né? A vontade de transformar, de mudar. Quando a gente quer,
nada impede. A gente é capaz, seja você de uma cidade interior pobre, como você ser de uma cidade bem grande de desenvolvimento. Está dentro de você essa vontade de mudar. E não tem quem segure quando a gente quer. Quando a gente acredita, a gente se apaixona. E essa paixão a gente vai longe. Sai da frente que a gente, né, vai superar todas as dificuldades e ser feliz. Né? Hoje eu sou muito feliz com o desenvolvimento da nossa escola e com toda a equipe que eu tenho. Né? Um processo de construção conjunta todo dia. Ok, professora, muito obrigado. E aí, o pessoal, olha, curte o canal Histriônico, compartilha e se inscreve lá também, que toda terça-feira tem uma mensagem, tem um recado mais ou menos como esse, do que há de bem, de bom e de belo na educação. Muito obrigado. É isso aí, gente. Olha só. O Histriônico realmente tem esse tipo de entrevista. É maravilhosa, hein? Acompanha lá o Histriônico, lá no YouTube, né? O professor Liceu Moreira com coisas maravilhosas. Eu queria fazer uma observação, professor. Muitas vezes você tem um filho como essa mulher aí, com essa professora, né? Realmente aquele teimosinho que quer fazer. Isso. Quer fazer? Deixa ele fazer, né, professor? Deixa fazer aquilo que quer fazer. Que, na verdade, vamos dizer assim, até pelo que ela colocou, na humildade que era o pai na época, era mais ou menos essa linguagem que se teria, né? Mas essa é a prova de que quem quer fazer as coisas faz. Tanto é que ela agora já vai estar apoiando o Renato César Bini, a Open Eventos, lá em um congresso em Maceió, que vai ser no mês de agosto, né? E vou estar lá, ela vai ser, a professora também vai ser uma das palestrantes. Mas é assim que tem que ser. A professora tem que acreditar no seu sonho e seguir em frente. Bom, parece que o senhor esteve no museu, né? No Museu do Lampião. No Museu do Lampião. Onde foi isso, professor? Lá em Serra Talhada, né? Museu bonito. Lá conta a história, eu nem sabia, rapaz. Tem mais de 200 livros falando sobre as versões do Lampião. E o último que eu conheci foi de uma pessoa que veio com a gente até a cidade de Arco Verde. E no caminho ela comentou que tem um outro escritor que está saindo com um livro, provando que, na verdade, ele não morreu naquela época. Aquelas cabeças que foram decapitadas, nenhuma delas, nem de Maria Bonita e de Lampião, não corresponde a eles. É feito todo um estudo, segundo que ele morreu aqui numa das cidades de Minas. Vamos ver, sempre aqueles fatos, fulano não morreu. Vamos ver o que vai dar nisso daí, né? Mas o senhor não foi lá para ir no museu, foi lá fazer outra coisa, né? Eu fui para lá eu fui trabalhar lá em algumas escolas, que é essa aqui, acho que é a próxima entrevista nossa, sim, né? É a Iraneide Lima que o senhor entrevistou lá, né? Num colégio que é um modelo de colégio do que é realmente ser um colégio ecológico. Esse, literalmente, assim, todo o processo da escola é extremamente ecológico. As salas de aula não tem... Você entra numa sala de aula infantil, quando você se depara, tudo aberto assim, e você pensa que é uma sala que as crianças vão tomar um lanche. Não. É tudo aberto para ter o contato com a natureza. É aula mesmo. E a diretora ainda, que é a professora Êmida, falou assim, ainda, professor, pretendo tirar todas as portas das salas de aula. Olha Isso só, é um modelo. Muito Serra bonito. Talhada, interior de Pernambuco. Ainda nós iremos apresentar, não nesse programa, talvez num outro próximo programa, a gente ainda vem apresentar a entrevista da mantenedora do espaço. Ótimo. E agora vamos ver então um outro aspecto que é o administrativo, é? Sim, vamos ver o que ela vai falar e depois a gente faz um pequeno comentário em cima desse fator importante, do fator econômico na educação. Então, com vocês, a entrevista do professor Liceu Moreira com Iraneide Lima. O programa UPTV, que é diretamente de Serra Talhada, falando pelo programa Missão Educar, vai entrevistar agora a administradora financeira Irlene Lima. Professora, fala uma coisa para a gente importantíssima nessa situação. Como que é administrar uma escola, no seu aspecto financeiro, diante dessa questão das inadimplência? Bom dia, né, primeiramente. Não é fácil, porque uma empresa, através da inadimplência, a gente tem sequelas, né, em relação à administração, manter a escola, pagamento dos professores. Mas a gente tem uma didática aqui de estar acompanhando mensalmente as mensalidades. E a gente vem tendo êxito justamente por conta dessa continuidade. Então, a inadimplência hoje no Colégio Francisco Meire, em 2015, tá, foi zerada praticamente por conta desse acompanhamento. Vocês conseguiram zerar? Sim, zerar. A gente conseguiu zerar. Como é que foi esse procedimento para chegar a isso? Bem,
acordos, conversa, muitas ligações, né? Então chamamos os pais, né? Cada um disse a sua maneira como poderia pagar. A escola também contribuiu, facilitou para que o pai pudesse pagar, porque o interesse da gente também não era perder o aluno, pelo contrário, né? Já que a gente preza muito a continuidade do estudo. E aí entramos em acordo e conseguimos quitar todos os inadimplentes de 2015. Que na verdade é um grande desafio. Sim, sim, e sem sombra de dúvida. Precisamos de ajuda do jurídico, de todas as partes envolvidas, né, da escola, para que a gente pudesse ter esse resultado. Todos os segmentos contribuíram também, né, para a gente poder finalizar um ano 2015 bem. Apesar da crise do mercado, né, a gente conseguiu esse êxito a zerar a inadimplência. E aí a consciência, você notou que os pais estão conscientes de que isto é uma empresa? Percebi, nem todos pensam, porque como a gente está falando assim, de uma região do interior, então as pessoas ainda levam muito assim o ajeitado, o conhecimento. Mas a gente vem implantando e a partir de 2016 eu já observo a diferença e o comportamento ao se direcionar à escola, o Colégio Francisco Mendes. E vejo que eles já enxergam como realmente uma empresa. Ou seja, com os parceiros, né? Sim, com os parceiros, exatamente, com os parceiros, com os fornecedores. Então a gente tem levado, mais do que nunca, o profissionalismo acima de tudo, né? E a coerência também de todos participados. Quanto tempo demorou para esse processo todo ser concluído? 7 meses. 7 meses. 7 meses de negociação, de conversa. 7 meses, exatamente. Foi justamente o tempo que eu entrei aqui. Okay. E a gente finalizou agora em janeiro de 2016. Ok. Parabéns, porque realmente não é uma tarefa muito simples. Não, com certeza não. Falamos então aqui da Escola Francisco Mendes, lembrar que isso é uma escola, eu visitei, se vocês vão ver mais alguma coisa, é um verdadeiro modelo de escola. Obrigado, Disseu, uma boa tarde. Obrigado. Isso ficou... Aqui, então, bem a propósito, vai lá para o Marino, depois a gente vai passar isso para ele, para o Marino Mendonça, para ele assistir. Olha. Aí está a prova, Marino, daquilo uma vez que você falou numa conferência, tudo realmente é comportamento. E eles conseguiram esses resultados a partir de muita conversa com todas as áreas, com os pais, envolveu toda a escola, muito diálogo, ou seja, a gestão de pessoas, era o financeiro, mas a gestão de pessoas entra em primeiro lugar para vir o outro, que senão ela não teria conseguido esses resultados. E aí é um colégio novamente exemplar. E tem que ser assim. Os pais tornam-se parceiros da escola, a escola facilitou o processo, os pais compreenderam e hoje ela vem mudando uma cultura, né, de uma cultura de seriedade que é uma empresa. A escola é uma empresa e assim é que tem que ser tratado. Parabéns, um colégio muito bonito. Depois eu acho que deve ter uma outra entrevista deles lá, vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho mais a respeito. Muito bom, realmente. Olha, outro exemplo aí do que se faz em educação no Brasil, uma cidade pequena, do Nordeste brasileiro, né? Bom, a gente agora vai falar da Gebidoian, que eu sempre digo aqui, que é arte, né? Na produção gráfica ou digital, né? Se pensou em imagem, pensou em Gebidoian. E aí, a Gebidoian vocês estão vendo agora, por exemplo, aí, né? Peças para publicidade. Gebidoian criou, né? Você tem catálogos, folders, logotipos, uma série de peças, tudo que você puder imaginar que é impresso, livros, miolo de livro, capa de livro, banner, né? E também, olha, esses são logotipos, uma coisa fantástica. Cada logotipo é a personalidade de uma empresa, né? Ele fez o nosso logotipo. E o nosso daqui a pouquinho vai aparecer aí, já vai aparecer. E a Gisele já está preparando para a capa do meu próximo livro. Olha só. Próximo não, relançamento, o Eletrãozinho. O Eletrãozinho. Uma outra modificação. Eletrãozinho tem 22 anos, professor? 22, agora já passou a maior de idade. Né? Vai ser relançado com a capa com maior de idade. Gebidoian, que beleza. Então, olha, gente, se você pensar em artes, né, visuais, tanto impressas como digitais, é Gebidoian. Tanto faz se você tiver uma ideia e quer desenvolvê-la, ou se você não tem ideia nenhuma, não tem problema nenhum. Gebidoian está há 21 anos, atende com muito carinho, faz com muito capricho, muita técnica e muita arte. Então entra lá, www.gebidoian.com.br,
ou então no Facebook, Gebdoyan. Entra lá que você vai adorar. E olha, gente, coisas não só artísticas, como também modernas e como também altamente comunicativas. Gebdoyan. E agora a gente vai continuar nossa viagem aqui, né? Nós vamos continuar. A viagem está muito interessante hoje, hein, professor? Está bem variada, né? A nossa viagem, né? Agora a gente vai entrevistar a Tereza Lúcia Costa, da Apse Eventos, lá em Arapiraca, é isso? Na verdade foi um evento numa cidade chamada Monteirópolis, mas a Apse é de Arapiraca, é administrada pela minha amiga a Vanessa. Agora ela não está morando em Arapiraca, está numa cidade lá próxima. Então vamos lá. Tereza Lúcia Costa, da Apse Eventos. Alô, alô. Alô, Tênica, como fala? Tudo bem? Ô, Tênica. Ô, Tênica. Alô, Tênica. Então. Sim, chegou. O programa UPTV, pela Missão Educar, está aqui novamente com um colégio que é Francisco Mendes. E nós vamos falar agora com duas professoras, a professora Ivoneide Lima e a professora Ana Valquíria Menezes, para falar sobre um projeto ecológico desenvolvido aqui na escola. Por favor, quem quiser começar também. Na educação infantil, a gente desenvolve esse projeto de acordo com cada faixa etária, né? E com o tema água. Então, é desenvolvido esse projeto justamente com os alunos, e os alunos ele vem acompanhando desde pequenininho o valor, né, a qualidade da água, da onde a gente deve consumir e os cuidados que a gente tem que ter, tanto em casa como na escola e na sociedade. E o projeto do Fundamental 1, que é, no caso, o lixo, né, e a gente ter o cuidado justamente com o lixo que produzimos, tanto em casa como na escola, e gerar esse lixo algo que seja produtivo para a gente, como a pilha, né, o lixo eletrônico, os lixos que produzimos na escola, e justamente através desse lixo a gente produz alguns materiais que são determinantes para a sala de aula, e tanto nas datas comemorativas como o trabalho de sala de aula. Okay. E aí, na sua área, professora, envolve exatamente o ensino fundamental? O Fundamental 2, que vai do 5º ao 9º ano, e trabalhamos com energia. E aí trabalhamos com o tema central, nosso mundo, nossa terra, nosso mundo. E vem numa situação de que você tem que conscientizar essas crianças, esses adolescentes, os pais até, familiares, diante da situação que se apresenta ao mundo no geral. Né? E atrelado a esse projeto sempre tem os valores, que são os valores humanos. E esses valores que são essenciais e que poucas pessoas dão valores. Que é a ecologia do coração, isso, é isso? E que a gente tem como missão passar isso. Okay. Para as crianças. Muito bom, gente. Eu estou falando aqui com as professoras, mas vocês podem ver que ao fundo, faço questão de mostrar aqui, essa é uma reserva. É uma área ecológica, inclusive da escola. Isso. A escola se utiliza para quê mesmo? Para fazer aula de campo. Aula de campo. É aula de campo. Conhecer, né, as crianças conhecerem a Caatinga, outras crianças que vêm de outra cidade, né, que não tem esse convívio, que vem morar aqui em Serra Talhada, passa a conhecer a Caatinga. Então, isso tudo os professores trabalham atrelados e interdisciplinando com outras disciplinas. Ou seja, além da escola ser ecológica, ela tem uma área de reserva para fazer essa integração do trabalho de vocês. Isso. Sem contar que é uma área bem situada, né? Porque exatamente. O verde que está aqui... Não, o verde lá... Olha aqui, veja os fundos, né? A montanha, o que é mais para uma escola dessa? Isso. É uma escola inteiramente ecológica. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês e que continue assim, servindo como modelo, e que nós vamos levar vocês também para a televisão, para o pessoal conhecer um pouquinho do que se faz pelo Brasil afora em termos de educação. Parabéns. E é a liberdade em si, né? É a liberdade... E ainda a liberdade que se tem de ter uma amplitude dessa. Esse é o ideal de uma educação, né? Obrigado, gente. Ok. Ecológico, hein? Vimos aí o colégio, ele é Francisco Mendes, porque tem todo esse aspecto da questão da ecologia. Apesar da interferência do ar, da gravação, que foi feito externo, tinha um propósito de fazer essa gravação, de mostrar exatamente qual é o espaço da escola. E aos fundos tem uma fazenda, uma área toda de reserva ecológica,
onde a escola se aproveita. Raramente você encontra uma escola que tem essa área toda completa para se trabalhar. Então, ali as crianças se utilizam, aqui os professores utilizam para a questão até do estudo, da questão da biodiversidade da região. Eu queria até mostrar em volta do colégio todo, né, para ter uma ideia de como é quando se fala de uma escola ecológica. Obviamente que não precisa ter todo o aparato que eles têm lá em termos de área disponível, né, de uma área verde como aquela, mas a escola todinha ela é ecológica. É que não deu, ventava muito. A minha ideia era ter mostrado um pouco mais da escola e só dando espaço porque na quadra, né? Se fosse fora da quadra, ia ficar muito mais ainda. Mas o objetivo era mostrar o aspecto ecológico da escola. E ali estão dizendo que ali na frente tem a Caatinga, né? É isso? Toda uma área. Caatinga, logo abaixo tem o riacho. Caatinga, então, nossas crianças só vê nos livros, né? Sim. Eu mesmo só vi em livro Caatinga. Tem a Caatinga, mas também tem a área, né? A disponibilidade da área, tem todo o aspecto da biodiversidade que a criança vai para lá para conhecer. Então, o que ela trabalha aqui nos livros, ela vai conhecer lá também. E eles não fazem só ali na região, não. Eles fazem também esse trabalho fora da região, né? Mas primeiro a criança, o princípio de conhecer a sua regionalidade, né? A ecologia, você conhece a sua regionalidade. Não adianta conhecer como que era na Europa se você não conhece o seu próprio estado. Você conhece o que acontece na França, mas você não sabe o que acontece no seu próprio município. Sem dúvida, é verdade. Então eu até vou pedir para a técnica aí, para a gente pegar aí o vídeo 11 imagem, que é da Tereza Lúcia Costa, da Apps Eventos, lá de Arapiraca, que a gente comentou. Então é o vídeo 11 imagem, né? Enquanto eles acham lá, a gente só vai lembrar aqui o seguinte, pessoal. O Dirceu Moreira, ele está sempre viajando pelo Brasil e traz entrevistas feitas nesses lugares onde ele vai para a Missão Educar e para também o canal Histriônico. Histriônico lá no Facebook, no YouTube, você procura e acha lá, tem sensacionais entrevistas colhidas por aí assim. Então, não é nada programado, nada projetado. Ele está passando por lá, está vendo as pessoas trabalharem na educação, ou mesmo em RH, e traz essas entrevistas mostrando essa realidade. Então, para mim, foi uma grande surpresa ver em Arapiraca, ver lá no interior de Pernambuco, Alagoas, escola preocupada tanto assim com essa parte ecológica. Sabe? E na prática, Pernambuco. Serra Talhada, Pernambuco. Mas também em Alagoas mesmo, em outras cidades aqui, nós já mostramos aqui. Você já mostrou também de uma de Minas, lá de São Lourenço? De São Lourenço, o Colégio Laser, por exemplo. Puxa vida. Até gosto de sair lá fora, embaixo daquelas árvores, discutir filosofia com as crianças. Né? Sim. E o objetivo do programa Missão Educar é esse mesmo, mostrar aquilo de bem, de bom e de belo que acontece no Brasil na área da educação. Por isso, a gente insistentemente pede, gente, aqui, como eu peço no canal Histriônico, você tem algum material, você tem um vídeo de 2 ou 3 minutos, é tão fácil, coloca lá no YouTube, ou coloca no e-mail, manda para mim, ou coloca no Missão Educar, a gente recebe aqui e traz para o programa. Vamos fazer hoje diante, nós estamos dando crédito demais às questões políticas que ficam ocorrendo o dia todo no Facebook, e estamos nos esquecendo das coisas do bem, do bom e do belo que a gente tem que trazer aqui para apresentar. Ótimo, muito bom. Então vamos agora realmente ver a entrevista da Tereza Lúcia Costa, da Apps Eventos, lá, que é a empresa de Arapiraca, mas a cidade era, você estava lá? Monteirópolis. Vamos lá. Bom, Missão Educar, bem como o canal Histriônico na sua praticologia, vai fazer uma entrevista agora para que a gente tenha uma ideia, gente, finalmente, o que é essa avaliação humanista. Professor, você podia dar um pequeno esclarecimento para os nossos professores? Tereza Lúcia Costa, professora, pedagoga, e estudo um pouco nessa área de educação, avaliação e de como a gente trabalhar melhor com nossos alunos numa perspectiva mais humana, tornando esse nosso pequeno cidadão ou cidadã em para transformar em um ser humano mais feliz, mais humano, mais qualificado para enfrentar a vida, o processo, esse processo mais vivencial do dia a dia que a gente passa e que a gente constrói o nosso conhecimento. Professora, a avaliação humanista,
ela se diferencia muito ou ela fica, ou ela também abarca essa questão? Porque tem uma avaliação que é qualitativa, né? E quantitativa. Como que é? O processo humanista, ele pega os dois? A gente tem que ter o cuidado, né, e para ter uma equidade, você não sobrepor o quantitativo do qualitativo. A gente precisa trabalhar, saber dosar, ter a percepção, o conhecimento do nosso aluno, identificar os problemas de aprendizagem do nosso aluno para construir os instrumentos em cima daquela necessidade para poder a gente conseguir minimizar e ir minimizando aos poucos a deficiência de aprendizagem que aquele aluno tem. E por isso que a gente começa a trabalhar o conhecimento prévio que esse aluno já tem, né? O vivencial do dia a dia e aquele que ele já pode adquirir também com a comunidade, com os familiares, com todo o entorno da sua escola. A gente sai um pouco dos muros da escola. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É a seguinte: afinal de contas, sempre se fala em educação na escola, se fala sempre a educação em relação ao processo de ensino e aprendizagem. E a avaliação dos professores, da escola, equipe? E aí, como é que fica isso? Isso é um grande problema, né? Nós vivemos um dilema, né? Nós costumamos dizer que a gente não pode, ou melhor, dizendo que não devemos fazer e trabalhar no contexto só da avaliação dos alunos. Os alunos é o nosso primordial. A escola só existe porque tem os alunos. Então, paralelo a isso, a gente tem que ter a avaliação dos docentes, a avaliação dos professores, a avaliação da parte administrativa, de quem faz a administração da escola, diretores, coordenadores e seu corpo. Porque para que a gente possa construir uma aprendizagem num processo mais humanístico, num processo de construção do aprendizado, a gente precisa estar em conjunto, falando a mesma linguagem, conhecendo e construindo o mesmo saber. Para isso, nós precisamos estar atento às situações, o contexto, os conteúdos, os instrumentos avaliativos, o currículo, a gestão da escola. Então, para tudo isso, é um processo. Eu, particularmente, não vejo a possibilidade de a gente conseguir um bom resultado se a gente avalia só aluno. Nós precisamos avaliar todos, inclusive nós professores. A primeira avaliação que eu faço é me avaliar, é saber se eu estou em condição, com qualidade, com conhecimento, para que eu possa primeiro saber se eu estou bem, se eu estou feliz, para que eu possa dar o melhor de mim no meu desenvolvimento, no meu trabalho, e para que o meu aluno aprenda a fazer no dia a dia. Ok, professora, muito obrigado. E aí ficou, professora, um esclarecimento com relação a essa questão da avaliação. Uma avaliação humanista, para mim, é exatamente... Muito bem, olha, realmente esse tema da variação do professor, da administração, da escola, isso é fundamental, porque quem avalia os alunos é a escola e o professor. Se ele estiver sendo bem avaliado, né, ele tem parâmetros ótimos. E se não, fica complicado, né, professor? É verdade. Aí essa questão da avaliação humanista, para mim, eu vejo assim, que uma avaliação humanista dentro de uma escola teria que ser o mesmo parâmetro que acontece dentro de uma empresa. O avaliado não é apenas o funcionário. O avaliado é o funcionário, é o chefe dele, é o diretor, é o presidente da companhia. Isso. Porque existem resultados. Então, uma escola, porque pode ser lá uma escola particular, não é escola particular, é escola pública, mas a pública mais ainda. A avaliação tem que ser feita, não é só do desempenho de uma criança no conteúdo de aprendizagem. Tem que se avaliar também conteúdos de avaliação de desempenho, de motivação, de uma série de coisas, da equipe da escola como um todo, da escola inteirinha. E muitas vezes também, até ser um pouquinho mais ousado,
fazer com que os alunos avaliem de como eles veem a escola e como é que os pais também veem essa escola. Porque vai ser sempre instrumentos importantes para que a própria direção da escola possa tomar algumas providências em relação até, quando se trata de uma escola particular, até pensar mesmo, olha, como isso pode estar interferindo na questão da rematrícula. Exatamente, é verdade, é Então, verdade. é importante esse detalhe de uma avaliação mais humanista mesmo. Muito bem. Falar em avaliação humanista, né? A gente vai lembrar que nós estamos aqui divulgando CIPAT. CIPAT nas escolas, CIPAT nas empresas, né? CIPAT o que é? É a Semana Interna para a Prevenção de Acidentes, que acontece todo ano em todas as empresas, né? Para renovar a conscientização dos trabalhadores, todos, né? Das chefias, sobre segurança do trabalho. Professor Moreira, e aí, das escolas, como é que funciona? Então, Serrano, existe uma coisa assim que a legislação ela é bem clara. Passou de um número X para 50, né? No mínimo 50 tem que ter uma CIPAT. E uma escola que tem mais de 50 funcionários, que é muito comum, né? Inclui aí pessoal desde a portaria, do serviço de limpeza, do pessoal de cozinha, todo mundo. Todas as profissões, os professores, todos que fazem parte do corpo docente, discente e administrativo de apoio de uma escola, completou 50, tem que realizar uma CIPAT. Por quê? Porque a gente anda por aí, a gente vê muitas coisas nas escolas que não são tomadas as devidas providências. Com relação a piso, com relação aos degraus, com relação à iluminação. Gente, tudo isso é legislação NBR. A NBR determina que tem que ter tanto de lumens numa determinada sala de aula, ventilação, abertura, corredor, para se evacuar no caso de uma necessidade de uma emergência. E eu vejo que ainda na área da educação isso está muito incipiente. Aliás, extintor de incêndio é uma coisa assim que tem que ficar escondido, que parece que eles deixam o ambiente feio, né? Mas é mais ou menos que a gente ainda tem essa cultura. Então é importante que as escolas, de modo geral, e não é só escola particular, não, são as escolas de governo também. A legislação é para todos. E olha, o professor Moreira falou tudo que tinha que falar, né? Eu só lembro a vocês, gestores, como é que estão os afastamentos de professores por doença, né? Ou é problema postural, problema de lepro, de iluminação, problema de barulho. Ou então, você fala, poxa, eu só tenho problema aqui de afastamento, falta professor. Por quê? Tem que ser cuidado do seu material humano. Então, a CIPAT, que é algo obrigatório, você pode transformar em algo muito útil, né? Uma CIPAT voltada a focar nos problemas que você tem para corrigi-los. Então, ó, se comunique com a gente aí, missãoeducar2012@gmail.com, e você vai ter muita dica interessante. A gente vai conversar com você, saber dos problemas que você está enfrentando, e vamos apresentar uma CIPAT formulada com técnicos, com psicólogos, com professores, e também até a mesma parte de teatro e tudo mais, para facilitar o entrosamento da sua equipe e as correções dos seus problemas, né, professor? Também que o treinamento de uma CIPAT não é aquela coisa que tem que ser aquela coisa técnica. Já existem 3 áreas importantes. A parte técnica, uma parte preventiva e uma parte comportamental. Isso é fundamental dentro de uma CIPAT, para não se tornar aquela coisa extremamente chata. Antigamente a pessoa via falar, tem palestra de CIPAT, todo mundo fugia. É verdade. Só ia para lá porque que o chefe mandava. Não, hoje as CIPATs trazem informações fundamentais para os seus funcionários na sua escola, dentro de uma empresa, qualquer que seja a instituição. Então, repetindo, quer falar sobre CIPAT? Usa o nosso e-mail aí. Né? Pessoal, fala, eu quero saber sobre CIPAT. A gente mantém contato com você, né? E vamos aí trabalhar para melhorar a produtividade da sua escola, da sua empresa, de qualquer tipo que for, ok? E agora a gente vai, professor, continuar na Apos Eventos, que é uma empresa muito importante, né? E na Apos Eventos nós temos agora uma nova entrevista, que é com o Antônio Viveiros. Qual é o tema dele, professor? Ele vai falar sobre um aspecto mais ligado assim, à própria experiência de vida dele, de quando começou os problemas dele em termos de desafios na longa caminhada dele, que ele se propunha, que era exatamente chegar onde ele chegou. Ele na fala dele deixa bem claro isso. Antônio Viveiros, um grande educador. Vamos ouvir então. Olá, estou aqui na cidade de Monteirópolis, no interior de Alagoas,
e entrevistando o professor Antônio Viveiros para fazer uma pergunta para ele, para o meu canal Histriônico e para o Missão Educar também. Como é que tudo começou? Então, é um prazer estar aqui com esse depoimento e como é que tudo começou. Em 3 minutos, vamos lá. Me chamo Antônio Viveiros, filho de pais, um psicólogo, outra filósofa e psicopedagoga. E tudo começou aos meus 12 anos, ensinando aos empregados da minha casa. Nós tínhamos um caseiro na época e 2 empregadas domésticas, e eu ensinava língua portuguesa e matemática para 2 deles, né? A outra não se interessava muito em aprender. A partir daí, no decorrer do tempo, meus pais me colocaram numa escola de inglês. Terminei meu curso de inglês aos 15 anos e automaticamente a escola me absorveu como professor de inglês. Me apaixonei pelo inglês. Daí então fiz uma faculdade. Minha primeira faculdade foi História, por mais que eu era apaixonado por inglês, fiz História. E através de um professor que me inspirou, né? Um professor super criativo e, enfim, eu disse, cara, eu quero ser professor de História. Minha primeira escola foi uma escola pública. Depois surgiu uma oportunidade de ensinar numa escola particular, nível internacional, e inglês. E para ingressar nessa escola, eu deveria ter o curso superior em letras ou estar cursando. Eu não tive dúvidas, eu me matriculei imediatamente e fiquei cursando letras para garantir também um emprego, né? Que a escola é maravilhosa. E consegui terminar o curso de letras, continuei na escola. Nessa escola eu fui nomeado a ser coordenador. Depois de 3 anos nessa escola, me convidaram para ser coordenador. Depois de ser coordenador, eu me inspirei em um curso que tem a ver com coordenação, que é Direito. Então, minha terceira faculdade foi Direito. Me apaixonei pelo curso de Direito, comecei a iniciar a especialização em Direito Educacional quando surgiu uma grande oportunidade. Não concluí a especialização em Direito Educacional, concluí em Tecnologia Educacional, porque na época houve uma oportunidade de me ingressar como consultor pedagógico de um sistema de ensino, nível nacional. E de lá para cá, hoje, eu sou consultor pedagógico, com muito orgulho, formando professores, trocando ideias em todo o país. E foi assim que tudo... Olha que carreira, hein, professor? Fantástico, hein? Carreira maravilhosa. Realmente cortou lá um pedacinho do final, mas o que é interessante no caso do Antônio Viveiros é que ele começa com 12 anos, já alfabetizando, aí passa para uma outra. Então ele é um jovem ainda, tem uma brilhante carreira aí pela frente, né? A carreira não é linear, né? Não é. E ele até colocou, tenho mais desafios pela frente. É assim, esses exemplos a gente tem que ver de jovens que vão mostrando para o outro, olha, cara, não tem barreira. Você coloca a barreira. Ele mesclou a carreira acadêmica com a carreira profissional e uma ia puxando a outra, né? A história dele, a Selma tem uma outra, aquela professora fala sobre avaliação importante, cada um dando o seu aspecto de contribuição, né? Sem dúvida, sem dúvida. E agora a gente vamos aí na terceira entrevista da APS Eventos. Um abraço para vocês da APS Eventos e todas as empresas de eventos educacionais do Brasil. A gente vai mostrando aqui aos pouquinhos, né? Vamos agora com a entrevista da Marilândia Mello, né, professor? Marilândia. Ok, falando aqui diretamente de Monteirópolis, Alagoas, eu entrevisto agora a professora Marilândia Mello, que ela é mestra, professora e uma série de outras coisas na área da educação, psicopedagoga, porque ela vai mandar uma mensagem aos nossos educadores de como é que ele pode fazer uma aula se tornar um pouco mais alegre, um pouco mais descontraída e um pouco mais motivadora, professora. Boa tarde a todos, meus queridos professores, grandes lutadores da educação, nessa conquista desafiadora de cada dia que nós passamos juntos.
e às vezes até separados nos diversos municípios alagoanos, pernambucanos, e assim a gente vai nessa caminhada, querendo realmente iluminar mentes, tirar as pessoas da escuridão, do analfabetismo, mostrando às pessoas como é necessário conhecer, estudar, aprender, ter um conhecimento mais preciso, para que seja esse potencial que a pessoa humana traz seja bem aproveitado, desenvolvido. É muito interessante como tudo isso acontece. E para isso acontecer, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, para que isso realmente venha abastecer a nossa inteligência na área cognitiva, na área emocional, na área espiritual e, sobretudo, na área social, a fim de que formemos cidadãos coerentes, responsáveis, competentes, com vontade cada vez mais de fazer o melhor por si e pelo coletivo. Nesse momento, eu fico a pensar como fazer essa prática hoje na sala de aula, pensando exatamente num grande projeto. É o projeto de si mesmo, um projeto voltado para a humanização e logo em seguida para o conhecimento, a fim de que a sabedoria, o saber, entre de uma forma tão coerente que mexa com a própria essência do educador e vá ao encontro de vários indivíduos, de todos aqueles que necessitarem de qualquer forma de conhecimento, que o professor esteja, o educador esteja pronto, elaborando sempre, construindo sempre, dentro de uma criatividade coerente e precisa, para transmitir aos seus discípulos a necessidade de se realizar uma educação com responsabilidade, com autonomia, com liberdade. Vejam bem, o entrevistado anterior, o Antônio Viveiros, é filho dela, não é? Então, você veja como tem ligação na professora. A mãe, esse pensamento tão fabuloso, né? E o filho, obviamente, ele seguiu esse caminho também, fez uma carreira brilhante, né? Estão ambos na educação, mas ela é assim, você vê aquela forma assim, pausada, falada. Calma. Mas muito abrangente, hein? Muito abrangente. Mas é isso que a gente vê, assim. Cada um que se apresentou, apresenta-se dentro do seu estilo, talvez até daquela coisa do seu temperamento, e isso faz o grande tempero da educação. Sem dúvida. Vamos falar em temperar, vamos falar em temperatura. O senhor não está contente com o frio de São Paulo, não, né? Mas o senhor vai buscar um pouco mais de frio esses próximos dias? Vou a Porto Alegre pelo evento vai ser da Open Evento lá do Renato César Bini. Quem quiser pode acessar o site dele lá, www.openeventos.com.br. Esse evento lá, inclusive vai ter lá a palestra de um autista, que se superou as suas dificuldades. Fantástico. E vai estar lá fazendo uma conferência também, dia 3 e 4 de junho. Que maravilha, gente, que beleza. Olha, então, a gente já está chegando aí ao final do nosso programa de hoje, né? Fizemos uma viagem fantástica com o professor Liceu Moreira. E o que eu gostei mais hoje foi que nós vimos diferentes aspectos, vimos administração, vimos planejamento, né? Vimos preparação do professor, vimos avaliação. Então, está bem variado, gente. Recomenda para os seus amigos aí, viu? Para eles verem esse programa que vai estar no YouTube já amanhã, com certeza, né? E a gente, então, vamos encerrando nosso programa por aqui, agradecendo a todos vocês, né? E aí vamos rapidamente mostrar aquela imagem de sempre, que é a nossa homenagem a todos esses educadores que estão vendo a gente, que passaram por esse programa hoje. Que é a frase, o homem sabe não porque sabe, mas sabe porque ama, de autoria de quem, professor? Professor Henrique José de Souza, meu mestre, do qual com muita honra sou seu discípulo. Muito bem. José de Souza. Muito bom. Então, agradecemos muito você. E olha, semana que vem tem a Missão Educar a Infância, não perca, tá? Nesse mesmo horário aqui na TV.
Um grande abraço a todos e a gente está esperando você mandar um e-mail para a gente, participar do nosso programa, para você poder aí entrar nesse universo de educação com a gente, ok? Muito obrigado e até a próxima.